querido intercessor. Que bom podermos estar juntos conversando sobre a palavra do Senhor e aprendendo nessa caminhada como sermos guerreiros de Deus. Hoje, com a pastora Silvia, vocês estarão ouvindo, dentro da nossa série que nós iniciamos na semana passada, Use as Armas de Deus, vocês vão ouvir sobre tomar a armadura de Cristo. Como tomar essa armadura e também como usar o escudo da fé. Então, com vocês, nesse tempo especial, pastora Silvia. Olá, querido intercessor, guerreiro de oração. Estamos aqui para mais um encontro, do Momento Amai. E prosseguimos aqui falando sobre o combate espiritual. E vamos estar falando hoje sobre tomar a armadura de Deus. Vamos começar aí nossa caminhada para falar cada item da armadura, E hoje vamos falar sobre essa instrução que o apóstolo Paulo deixa para nós, claro, na palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Então nós vamos estar lendo o nosso versículo-chave, que é no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Diz assim, é o encontro 13 e 16, você pode estar acompanhando, você que está com guia, pode estar acompanhando com a gente lá no guia. Então, Efésios 6, 11 e 12 diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? A batalha espiritual, nós estamos falando, Estamos nessa série falando sobre combate espiritual, sobre batalha espiritual, e nós podemos perceber que a batalha espiritual ela é constante. E quando o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção e ele faz esta comparação sobre a arma espiritual, sobre guerra, sobre essa questão do contexto das nossas armas espirituais, do soldado, de estar revestido, ele nos chama a vestir essa armadura de Deus, ele está nos trazendo uma realidade. O soldado ele não pode andar desarmado, ou seja, a batalha espiritual ela é constante, nós precisamos estar vigilantes nesta batalha, estar revestido de toda a armadura de Deus, Então, nós precisamos estar com as nossas armas espirituais em nossas mãos, E revestidos dessa armadura de Deus. E o que seria isso, Até quando nós continuamos a leitura de todo o capítulo 6 lá no livro de Efésios, nós vamos observar que ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias do evangelho da paz, da espada do Espírito, do escudo, da fé. Então ele traz ali todos esses elementos da armadura de Deus, mas que eles traduzem verdades espirituais para nós nesta batalha, que são o quê? A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. E são diante disso, desses princípios e dessas realidades que nós falamos aqui, é que nos dão condições de permanecer firmes contra as ciladas, contra os ataques do inimigo. E é isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção lá no livro de Efésios, Então, assim, contra a astúcia, a malícia, a maldade do inimigo, nós permanecemos firmes mediante a estarmos revestidos dessa armadura e com essas armas espirituais em nossas mãos, A armadura de Deus e as nossas armas espirituais, elas não nos dão apenas condições de nos defender, mas nos dá condições de atacar, ou seja, de nós estarmos de forma ativa nessa batalha e sairmos mais do que vencedores. E assim, diante de tudo isso, quando nós tomamos a armadura de Deus, nós vamos olhar lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, quando ele fala assim, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e víboras, E todo o poder do mal. Essas armas espirituais nos dão condições realmente de nos apropriarmos do que está nesse versículo, em Lucas 10, ou seja, de estarmos utilizando, essa autoridade que Jesus colocou sobre todo aquele que crê, para que nós possamos sair mais do que vencedores desta batalha. E a armadura de Deus, então, ela traduz, ela se manifesta em nossas vidas,
na pessoa de Jesus. Nós vamos ver assim, né? Nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, mas nós estamos nos revestindo de Jesus. Então, vestir a armadura de Deus é vestir-se de Jesus por inteiro, é apropriar-se de quem Jesus é e daquilo que ele realizou e daquilo que ele fez na cruz. Então, é Jesus em nós e através de nós e por nós. Amém? Agora, como que nós nos revestimos dessa armadura? Se nós formos para pensar, como que nós nos revestimos dessa armadura? Lá no guia, nós temos o seguinte comentário: realizar ou trazer a realidade esta armadura sobre você exige crer no coração que assim é e confessar com a boca aquilo que você crê. Então não basta apenas nós conversarmos sobre a armadura de Deus, saber o que faz parte da armadura de Deus, mas não é apenas somente crer, mas confessar, ou seja, colocar em ação e tomar esta verdade nas nossas ações, no nosso dia a dia, sobre as nossas vidas. É estar revestido, é tomar esta armadura, é utilizar, é fazer prática e uso, né, do que a palavra de Deus está nos colocando, está colocando em nossas mãos, né? Então nós precisamos tomar esta armadura, né? E nós podemos começar aí pensando aquilo que diz lá no livro de Efésios, no 6:16, quando ele fala sobre o escudo da fé, né? Até você pode encontrar isso lá no encontro 16, no guia 2 do Projeto Amai, né? Que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, o escudo da fé, ele está falando sobre a questão da fé, traduzindo o escudo como a fé, né? Então, e a fé, às vezes você pode parar para pensar, lá em Hebreus 1:1 diz assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a nossa fé, na verdade, não é uma fé cega, né? Às vezes você fala, não é um tiro no escuro. Não, não é um tiro no escuro. A fé, ela trabalha nesses dois componentes, na certeza das coisas que se esperam, ou seja, nós estamos esperando algo, e a convicção de fatos, ou seja, é algo que está já decretado, é fato, né? Até tem um ditado que o pessoal usa muito: contra fatos não há argumentos, né? E nossa fé está baseada no que Jesus concluiu na cruz. Então não é algo no escuro, não, nós temos algo que Jesus já fez. Jesus concluiu aquela obra na cruz para nós, né? A nossa dívida já foi sanada e o Senhor, a restauração, a justificação, a redenção está aí para nós, para todo aquele que crê. Então a nossa fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, daquilo que Deus tem para nós, e a convicção de fatos que não se veem, né? Porque nós estamos falando de Deus. E a palavra de Deus fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz um comentário, eu vou estar lendo aqui, sobre a questão do escudo da fé, né, que ele traduz bastante para nós aqui a nossa realidade. Um soldado romano de infantaria carregava um escudo comprido e retangular que cobria o seu corpo da cabeça aos pés. Era feito de madeira, coberto de pele e ferro na parte superior e na parte inferior. Quando mergulhado em água antes da batalha, ele podia apagar flechas que haviam sido mergulhadas em piche, acesas e então atiradas. O maligno e seu exército continuamente atacam os crentes com acusações e tentações, mas pela fé, os crentes podem manter-se firmes à promessa do perdão em Cristo, assim como receber a capacitação para resistir à tentação. Então, o escudo da fé, a fé nos dá esta condição de apagar os dardos inflamados. O que é esse dardo inflamado? Eram flechas, né, que eram acesas, né, eram colocadas fogo, e assim, o fogo se alastra e consome o que está onde ele alcançar. Agora, quando ele era lançado, esses dardos inflamados eram lançados, né? E o soldado, ele estava com o seu escudo, e que seu escudo estava ali ativo, né? Estava molhado, ele apagava esse dardo, e esse dardo não consumia nada, não atacava, não se alastrava. Então ali, aquele ataque do inimigo parava naquele instante, então não consumia nada ao redor. Então a sua fé, o escudo da fé, ele garante o quê? Ele garante
apagar os dardos que o inimigo tem lançado contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as pessoas que nós amamos, contra o nosso ambiente de trabalho. Então a fé, o escudo da fé, ele nos dá esta condição de barrar e de parar, de bloquear os ataques que o inimigo tem intentado contra as nossas vidas. Então a nossa fé é a fé que apaga os dardos inflamados do maligno. A nossa fé em ação. A nossa fé em quê? Na palavra de Deus, ou seja, nas coisas que nós esperamos, nas promessas que Deus fez, na sua palavra para a nossa vida. Então nós podemos esperar em Deus e colocar a nossa fé em ação através da palavra de Deus e da convicção, ou seja, da certeza do que Jesus concluiu na cruz, porque Jesus cumpriu a sua palavra naquela cruz. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Então a nossa fé não é um tiro no escuro, não é um passo no escuro. A nossa fé está pautada na certeza das coisas que Deus prometeu e na convicção daquilo que Jesus já cumpriu naquela cruz. Então, usando o escudo da fé, nós temos mais sensibilidade para ações espirituais, para ouvir a Deus, para usar a sua palavra como nossa espada, para neutralizar as tentações, né? Até tem um comentário aqui do Novo Testamento Agnus que diz assim: a fé chama em nosso socorro a ajuda de Deus. E para concluir, nós temos um comentário da Durvalina Bezerra, que ela fala assim: o escudo da fé protege com a capacidade de aplicar e exercitar a fé no caráter perfeito de Deus. Para usar o escudo é necessária a habilidade de confessar a fé para repelir prontamente tudo o que o diabo tenta fazer. Quando os pensamentos maus surgem, quando os sentimentos nos deprimem, é hora de confessar o que cremos, recitando a palavra e confessando a nossa fé. Escudados com a fé, os dardos inflamados do maligno não subsistirão. Então, é um chamado à nossa memória, ao nosso coração, à nossa mente, né? Que lembrar sempre que no escudo, nosso escudo da fé é grande, é poderoso e eficaz para apagar cada seta incendiária que o diabo lança contra nós. Porém, ele só é eficaz se nós tomamos posse e nós fazemos uso. Então esse é um chamado para que você use, para que você aplique, para que você abrace a palavra de Deus, para que você confesse a palavra de Deus e para que você aplique sua fé, né, na obra de Cristo naquela cruz. Amém? Esse é o nosso chamado, um chamado para exercício da fé, para tomar o escudo da fé. Nós precisamos estar com ele em nossas mãos. Então hoje é um dia para nós estarmos aí, firmes, segurando o escudo da fé. Se por algum momento você chegou a pensar, chegou a desanimar, esse é o momento de você segurar mais forte. Abrace a sua fé nesse instante. Creia na palavra de Deus, confesse na palavra de Deus e caminhe sobre a palavra de Deus. Esta é a certeza e a convicção que nós temos. Amém? Vamos orar, guerreiro? Senhor, estamos nos colocando diante da Tua presença hoje, Pai, falando sobre as armas espirituais, uma instrução preciosa que o Senhor coloca diante de nós. O Senhor não somente abriu os nossos olhos para que pudéssemos perceber a batalha espiritual que estamos enfrentando, mas mais do que isso, o Senhor tem preparado as nossas mãos e nos tem instruído, Deus, na Tua verdade, para que possamos caminhar em vitória, Pai, nesta batalha, Pai. E não somente caminhar em vitória, Senhor, mas caminhar segundo o Teu coração em direção a um propósito no qual, Senhor, nós temos garantido a vitória em Cristo Jesus, ó Pai. O Senhor falou isso. O Senhor nos disse, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus falou assim, tenho falado essas coisas, porque no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nossa fé está pautada na obra de Cristo, que venceu todas as coisas, que despojou todo o principado e toda a potestade naquela cruz. Então hoje, Senhor, nós estamos declarando esta palavra, Pai, sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sobre cada guerreiro de oração, ó Pai, Senhor, cada Senhor intercessor, cada vida nesse instante que está fazendo parte deste momento de oração, Pai.
Que isso esteja sobre as nossas vidas, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja inclinado para a Tua palavra, nos revestindo verdadeiramente de cada, Senhor, ó Deus, armadura, de cada item da armadura de Deus, Pai. Nós oramos, ó Deus, em especial sobre o que nós falamos, Senhor, nesse instante, sobre o escudo da fé. Pai, a nossa fé não está pautada nas coisas que nós podemos ver, ó Pai, nas coisas deste mundo, porque tudo isso é passageiro, Pai. A nossa fé está pautada na obra de Cristo, ó Pai, ó Deus, que Senhor contemplou não somente a morte, mas a ressurreição, restaurando com Ele todas as coisas, Pai. É esta a esperança que nós temos e é isso que tem avivado o nosso coração. A nossa fé, Senhor, seja restaurada, resgatada, Senhor, ó Deus, aumentada, Senhor, nesse instante pela obra de Cristo, ó Pai. É na pessoa de Jesus, não nas nossas ações, não na nossa própria força, mas na obra, Senhor, que Jesus contemplou naquela cruz, ó Pai, a obra de redenção, de salvação naquela cruz, Pai, que isso fortaleça o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E vamos usar as nossas armas espirituais, amém?